Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo de Autoridade Podcast. Esse é o nosso episódio número 2 desse podcast especial, onde a gente chama aqui autoridades em seus respectivos nichos para falar sobre aquilo em que eles são bons. E hoje a gente está aqui com um convidado que a gente teve que se desdobrar aqui em dois para falar com esse cara, porque essa é uma grande autoridade em energia. Esse cara vai trazer muita informação aqui para a gente, muita coisa que a gente não sabe, eu tenho certeza que a audiência também não vai saber. Diogo Vogel, seja bem-vindo, irmão. Como é que tá? Obrigado, é um prazer. Felipe, Paulo, obrigado pelo convite aí. Vim aqui representar e tirar algumas dúvidas do pessoal sobre o segmento de energia no estado, né? Principalmente voltado para o agronegócio, que é o principal player nosso, aqui no nosso trabalho lá na Vogel Engenharia. Esmiuçar esse assunto, né? Exatamente. Porque quando fala de agro, a gente imagina só colhedeira, trator, daí tem toda a parte por trás que envolve energia elétrica, exatamente, né, cara? Né? A Vogel Engenharia, ou Vogel Consultoria, como conhece, já tem 6 anos de histórias e já tem muito tempo. E já dezenas de produtores já fizemos eles economizarem milhões de reais com uma gestão eficiente de energia. Legal, no cara. estado inteiro de Mato Grosso. A Vogel Consultoria trabalha com consultoria, engenharia. Eles são especialistas em projetos, subestações, sistemas fotovoltaicos, energia elétrica, pivôs, silos, algodoeiras, armazéns. Mano, é muito know-how, cara. Parabéns, hein? Isso aí, obrigado. Tem uma equipe boa, uns 11 engenheiros aí que fazem parte do time. 11 engenheiros. Caramba. Expertise em todos esses temas aqui. Perfeito, isso aí. Que bacana, cara. Então conta um pouquinho mais pra gente aí sobre essa área, esse ramo de atuação aí. Como é que funciona, mais na prática, o que você faz para essas empresas? Bom, na Vogel Engenharia, a gente é procurado principalmente para resolver BO. Exatamente, resolver BO. O que é resolver BO? Começa, muitas vezes, com um produtor rural que recebe uma fatura de energia de valor elevado. Valor elevado é algo que não é esperado. Uhum. Né? Então, assim, de repente vê uma multa. É um susto ali, o cara. Um susto, tal, etc. Então, uma cobrança. E no agronegócio, tem uma necessidade, pelo porte das instalações deles, de contratação de energia. A gente chama popularmente como contratação de demanda. Então, muitos problemas relacionados com o agronegócio estão relacionados com uma má contratação de demanda. E aí a gente faz todo um trabalho de assessoria e consultoria para orientar e fazer a contratação correta. Uhum. Né? Agora, traduz isso para nós. Como que funciona essa má contratação de demanda? Porque, então quer dizer que determinados setores ou empresas eles têm algumas formas de comprar demanda? Como é que funciona isso? Exato. A energia elétrica, o fornecimento de energia elétrica para grandes consumidores, que em suma o pessoal do agronegócio, ele faz um contrato de energia. Não é que nem nós, consumidores residenciais ou comerciais. No nosso caso, é como se fosse, a gente paga apenas pelo que usa. Se eu quiser encerrar, amanhã eu faço o encerramento e está tudo certo. No caso de grandes consumidores, eu tenho um contrato a ser seguido. Então, por pedir um desligamento, alguma coisa, eu tenho algumas regras a serem seguidas. O setor do agronegócio, ele tem uma particularidade em que o trabalho, a necessidade energética, ela varia ao longo dos meses. Né? A gente divide em 12 meses ao longo do ano e existem alguns meses próximos à colheita em que utiliza mais. Por exemplo, no caso do secador ou no caso do pivô. O pivô se utiliza hoje até 6 meses no ano, né? Para fazer o complemento ou para fazer irrigação. O que acontece? Nesse período que utiliza, você contrata uma quantidade de energia superior, maior. E o período que você não utiliza, você contrata menor. Nós chamamos isso de sazonalidade. Então, eu fazer um escalonamento de demanda. Então, os períodos que eu uso mais energia, eu contrato mais. Os períodos que eu uso menos, eu contrato menos. Eu posso colocar a maior demanda o ano inteiro? Pode. Só que você tem que cumprir alguns requisitos para esse contrato para você não for incidido multas, etc. Quando você coloca um valor alto o ano inteiro e você não cumpre esses requisitos estabelecidos no contrato, vem algumas penalidades, conhecidas como multa. Isso tudo é regido não pela Energisa, que é a concessionária que atende, e sim pela uma resolução chamada Resolução 1000 da ANEEL. Essa resolução é a bíblia do setor. Todo produtor rural que tem grandes instalações, que tem pivô de irrigação, que tem silo, que tem armazém, algodoeira,
precisa conhecer ao menos os básicos, os conhecimentos básicos a respeito dessa resolução, para que ele possa, através disso, ter uma melhor gestão de energia e economizar de dezenas de milhares a milhões de reais anualmente com o custo de energia. Caramba, eu, na minha humilde ignorância aqui, eu não sabia que era assim que funcionava. Então, para grandes players aí, tem essas faixas de contratação. Então, Positivo. porque, por exemplo, para nós aqui, réis mortais, a gente paga a energia que vier, né? Então, positivo. é diferente, né? E o interessante é assim, que parece ser algo de outro planeta. Não. Hoje, qualquer fazenda de um porte maior, na sede dela, ela já conta com um transformador próprio. Um transformador de 112,5 kVA, por exemplo, na nossa linguagem de engenharia. Esse transformador, dependendo da sua aplicação, ele já passa a ter um contrato de energia. Entendeu? Entendi. Então, é um contrato de energia. Aqui, você falar aqui, não falando só do agro, você falar do comércio, um posto de gasolina tem um transformador que tem um contrato, etc. Ocorre que, pro agronegócio, é o único segmento que tem essa particularidade de fazer esse escalonamento de demanda. Porque como eles têm uma variação de consumo, eles podem fazer isso. Isso está previsto em lei, não é o cara que quer fazer isso. Ao contrário de um segmento, por exemplo, um posto de gasolina, que em tese ele usa a mesma quantidade de energia mês a mês, com pequenas variações. Agora o produtor rural não, são variações abruptas. Tem mês que você utiliza, vou dar um exemplo numérico, um transformador de 1000 kVA. Tem mês que o cara utiliza o transformador inteiro, 1000 kW de demanda. Tem mês que ele não utiliza nada, ele desliga tudo. Entendi. Então você tem uma variação gigantesca. Aí você tem que observar isso e contratar essa energia, que demanda o nome técnico, de acordo com a tua utilização. Aí você tem alguns patamares para fazer isso. A menor demanda a ser contratada é 30. Então, por exemplo, se você tem uma instalação, iluminação, qualquer coisa, você pode contratar 30, 50 e utilizar. Qual a unidade de medida? 30 ou 30 quilowatts. Quilowatts, isso. Quilowatts-hora? Não, quilowatts. Quilowatts-hora é a energia que você usa ao longo de um tempo. Quilowatts é potência instalada. Fala entendeu? um pouquinho sobre esses termos aí, essas terminologias aí, que a gente não sabe nada. Claro, Quem sabe, quem está em casa claro. também não sabe. Isso é muito importante você falar isso, que, como eu disse, além de conhecer... O que a gente gasta em casa ali, que vem na conta de energia? Perfeito. Além de conhecer a resolução 1000, que no caso os grandes players têm que conhecer, nós também, mas os grandes players são mais impactados financeiramente, nós também para entender uma coisa básica, que o pessoal tem dúvida e etc., é entender e ler a conta de energia. Felipe, Paulo, vocês sabem ler a conta de energia de vocês? Sei nada. Só sei ler o valor lá. Vocês sabem que existem alternativas para você economizar energia sem ser colocar energia solar? E que você pode ter um desconto de 25%, 30%, apenas fazendo alguns ajustes de contrato. Vocês sabiam disso? Imaginava. Pois é. Você pode pegar lá. Sem ter placa solar. No ou teu algo do apartamento lá, você gasta, digamos que R$1.000, 1000 quilowatts. Vamos falar 1 para 1. 1 para 1. Você sabia que você pode economizar no seu apartamento, em que em tese é difícil colocar uma instalação de energia solar, a não ser que você tenha uma área externa, um terreno externo. Você sabia que você pode economizar de 25%, 30% sem fazer investimento em placa solar? Oxe, como? Né? Existem algumas soluções no mercado, disponíveis no mercado. A mais comum delas é o que a gente chama de fazenda solar. No Mato Grosso tem um grande player que faz isso. Basicamente, você faz um contrato de arrendamento de uma fração de uma usina. Ou você faz uma adesão a uma associação, melhor dizendo. E aí, essa adesão a essa associação, você vai fazer esse negócio com esse player, que é uma fazenda solar, e ela vai te fornecer a energia, a mesma quantidade de energia que você utiliza. Entretanto, na hora de você pagar, você vai pagar 80%, 85% mais barato do que você está pagando para a Energisa, que é a concessionária local. Porque, só para ver se eu entendi, a energia que você está comprando ali, dessa usina, é mais barata do que a energia que a Energisa te vende? Exatamente. Ele está te fornecendo no valor mais barato. Hoje a tarifa e mesmo assim ele está ganhando o lucro dele? Positivo, porque ele está Como produzindo... é que ele consegue ser tão... Nesse exemplo, porque ele está produzindo. Ele tá tem uma produzindo, fazenda solar e o valor que ele está te vendendo está sendo lucrativo para ele. Para ele te vender lucrativo,
e repassar para você num valor que seja competitivo de mercado. E Então- é isso aí que é o trabalho de consultoria, assim, que você faz. A gente faz identifica análise. qual é Perfeito, exatamente. E só que Entendi. nós focamos em produtores, grandes consumos, mas você, como consumidor final, consegue fazer isso. Apenas tendo algum conhecimento simples de energia, aprendendo a ler a fatura de energia. O ponto principal que eu chamo a atenção é as pessoas, começando lá, tem que ter consciência energética, de você saber ler sua própria fatura de energia, para a partir disso você buscar soluções no mercado. Porque às vezes as pessoas te oferecem coisas e você vai pela emoção. A venda é um momento de emoção. Você tem que conhecer essas características para você entender e saber julgar se você está fazendo um bom negócio. E são coisas simples de você aprender, para o caso de um consumidor menor, que não precisa de assessoria para isso. Nós estamos de portas abertas para ajudar, mas nosso trabalho é focado em grandes players. Entendi, legal, cara. Ou aquela parte onde você falou da demanda, Diogo, que o produtor te chama lá para você resolver os problemas, né? Então, quando você fala em demanda, por exemplo, o cara fez lá, sei lá, uma usina de placa solar Uma usina solar uma usina fotovoltaica. solar. Uhum. Por exemplo, quando você fala de demanda, é que foi mal dimensionado aquilo ali? Não, Como que é? não. Quando eu falo de demanda, eu parto do princípio da instalação elétrica da unidade. A gente chama de unidade consumidora. Essa unidade é a fazenda, o posto de gasolina, o silo, a sede. Demanda é o que aquela unidade está utilizando da rede. Energia solar é você utilizar a energia vinda da tua geração, que é o caso da usina solar. E aí, respondendo a pergunta do Felipe, na tua fatura de energia vem algumas informações que você tem que ter um conhecimento básico. Começando na fatura de energia da tua casa, do teu apartamento. Lá vai vir uma informação de quilowatts-hora. Quilowatts é a nomenclatura de potência e hora, energia consumida ao longo do tempo. Um exemplo prático que nós, da área técnica, aprendemos na faculdade é um chuveiro elétrico. Uma média de um chuveiro elétrico são 5.500 watts, ou 5.500 dividido por 1.000, 5,5 quilowatts. Eu utilizar esse chuveiro por 1 hora, eu tenho um consumo de energia de 5,5 kWh. Esse chuveiro ligado por 10 horas, 50 kWh. Eu pensei em 100, desculpa. 55 kWh. 55 kWh. Vezes a tarifa de energia, que na média é 1,08, te dá o valor em consumo. Por isso que para arredondar, para ficar fácil para as pessoas, a gente arredonda para 1. Então, 1 seria 55 reais. Primeira linha da conta, eu estou falando. Primeira linha da conta. Sim. Consumo de energia. Então, 55, nesse exemplo didático, 55 kWh vezes R$ 1 nesse exemplo didático, R$ 55. Você também paga por iluminação pública, né? E os encargos, impostos, etc. Né? Mas, assim, primeira coisa é tu entender isso. Então, no caso, por exemplo, esse mesmo consumo, você comprando de alguém que te gera energia, por exemplo, uma fazenda solar, você vai ter essa mesma energia, mas você vai pagar por ela com um deságio. O deságio vai atuar diretamente nessa tarifa. Então, veja, R$ 1 nesse exemplo, você vai pagar, por exemplo, 80 centavos. E aí, ao invés da sua energia vir da Energisa, ela vai vir de outro lugar? Como é que funciona? Não, a energia sempre é da Energisa. Ela é a única que tem a permissão para transmitir, né? Não é transmitir, é distribuir. No mercado nosso, técnico, a gente fala de distribuição de energia. Distribuição de energia fica no nível da energia até onde nós temos. Transmissão é quando você sai da usina hidrelétrica. Por exemplo, não vamos falar de Itaipu, vamos falar de Manso. Sim. E da transmissão que você gera, chega até uma subestação, no caso da energia, que recebe essa energia e ela faz o que a gente chama de rebaixamento. Converte uma linha de transmissão de 138.000 volts para, por exemplo, 13.800 volts. 13.800 volts
é a energia que está circulando nos postes da cidade, sabe? Os postes das cidades, não há o que a gente chama de fio de alta tensão, popularmente falando, lá. A tensão de lá é 13.800 volts. Na tua casa, qual que é a rede da tua casa? É bifásica. 220. Sim, 220, 127. Então, chega lá, tem um transformador na tua rua que rebaixa de 13.800 para 220, 127. Então, isso é o sistema de distribuição de energia. No caso, nesse exemplo que eu dei da fazenda solar, para você entender, você está o quê? Você está comprando um crédito de energia, que é como se você tivesse uma usina solar sua. Então, em vez de você fazer um investimento em uma usina solar sua, você está fazendo uma adesão a uma fazenda solar que tem uma usina grande. Entendi. E está tendo uma fração dessa usina. E o pagamento por ela é justamente a energia mais barata. E aí, essa fazenda solar, é fazenda solar, né? Isso. Essa fazenda solar, ela produz energia e essa energia vai para a Energisa, então. Isso, a Energisa distribui A e chega Energisa até distribui. você. Ah, entendi. Por exemplo, se a fazenda solar pegar fogo, Deus me livre falar, mas tem seguro para isso, tá? O pessoal não sabe também, mas tem seguro para fazenda solar. É uma outra informação também. Se ela pegar fogo, você não fica sem energia. A energia continua sendo da Energisa. Ela te dá o desconto de crédito de energia. E você vai continuar tendo desconto? Se você tiver acumulado com essa jogada, sim. Entendi. Por quê? Essa fazenda solar, ela não vai produzir exatamente aquilo que você usa. Se você usa 1.000, ela pode produzir 1.500, por exemplo. Então, os 500 vai ficar guardado para outro mês. Então, se a usina tiver algum problema e você tiver algo acumulado, você abate desse algo acumulado. Isso é automático. A Energisa faz automático com o sistema isso. É o mesmo princípio de você tivesse uma usina solar. Só que, em vez de você fazer um investimento, financiamento, arrumar um local, você está pegando a fração de alguém. Então, são exemplos de que você pode economizar sem fazer um investimento de energia, apenas entendendo o negócio. E aplicando isso no agro, como que funciona? Porque aqui você já deu para ter noção do que ele faz, né? Que o seu papel é fazer a gente economizar no valor da conta de energia. Como que funciona isso numa fazenda? Então, primeira coisa, o produtor ele tem que conhecer a sua fatura de energia, conhecer essas questões básicas para que ele possa ter uma maior gestão de consumo. Tem outros pontos que eu vou comentar ao longo desse episódio que chamam atenção, que a maioria deles tem dores com isso. Então, entendendo, a fatura de energia lá da tua casa tem 2 linhas. A do agronegócio, em média, tem 5, 6. Algumas tem mais, né? Mas em média, então, são 5 linhas de lançamento. Cada uma significa uma coisa. Mas voltando para a questão do lá te respondendo. A fazenda solar é um exemplo que ele pode adquirir. Hoje existe mercado livre de energia. Ele também pode comprar energia mais barata de alguém que está produzindo. E ele também pode fazer uma gestão interna dos contratos e fazer uma economia, né? Uma coisa que o pessoal sofre muito, um tópico que o pessoal sofre muito, energia reativa. Qual o produtor que nunca teve problema com energia reativa? Vocês sabem o que é energia reativa? Nem sei. Não? Não. Pelo nome já não parece ser coisa boa, né? Se é algo reativo, não parece ser algo bom, né? Energia reativa é o quê? Nas aplicações, utiliza-se motor, transformador, etc. Então, existe uma energia que circula que ela não é transformada em trabalho. Trazendo isso para a linguagem convencional. Para o motor funcionar, ele faz o quê? Vai pegar energia elétrica e vai transformar em energia mecânica. Essa transformação, uma parte dessa energia se perde nessa transformação. E aí, esse nome se dá, popularmente falando, de energia reativa. Na faculdade, o exemplo mais didático de todos é o famoso copo de chopp. Felipe, como que funciona um copo de chopp? Você tem cara que gosta de um copo de chopp. Cara, faz 5 anos que eu não tomo um chopp. Faz 5 anos que eu não tomo um chopp. Pergunta pro Paulo. O Paulo tomou esse final de semana. O que acontece com o copo de chopp? Você toma ele e quer tomar outro. Mas o que a espuminha que sobra lá. Que é o famoso colarinho. Isso. Você pede sem colarinho ou com colarinho, Paulo? Sem colarinho. Sem colarinho? E você gosta sem colarinho? Eu gosto, porque mesmo pedindo sem, vem só a casquinha, assim. O chopp tradicional tem quanto de colarinho?
Uns 3 centímetros, né? 2 dedinhos ali, né? Exatamente. E você sabe por que tem esse colarinho no chopp? Para manter a temperatura do chopp e tal. Exatamente. Eu já conheço. Você é sommelier? Não, Mas já bebeu muito, eu já tive boteco, eu já tive... Então, para manter as características elétricas. Na energia é a mesma coisa. Energia reativa é algo... Características elétricas, para manter as características... a temperatura e tal. As características físico-químicas ali do chopp. Quer dizer, na energia elétrica é a mesma coisa. A energia reativa é necessário para manter as características elétricas do bom funcionamento do sistema. Então, essa faixa do chopp a gente chama de fator de potência. Estabelece em 0,92. Ou seja, de 100% que eu estou entregando de energia para você, você pode ter uma perda de transformação ali de até 8%. Isso é o que é tolerado e é o que é regido pela ANEEL e cobrado pela Energisa. Então, olha o que eu estou dizendo. Quem te cobra é a Energisa, mas não é ela que estipula essa regra. É essa resolução 1000 que eu comentei. Então, lá está escrito. Isso chama-se fator de potência. Então, essa faixa da espuma é a faixa tolerável que a instalação elétrica tem que ter de controle de energia reativa. Existem algumas formas de controle dessa energia reativa, utilizando motores mais eficientes, transformadores mais dimensionados com a carga e, o mais famoso, uma fonte de energia reativa que utilize dela e não da rede, porque você precisa de energia reativa para o sistema rodar. Você tem que transformar energia elétrica em energia mecânica. Então, se você não... Você já utilizou um motor dimensionado, um transformador correto, o cabeamento está ok, eu ainda estou tendo problema com isso, eu tenho que pegar essa energia reativa de algum lugar no sistema. Utiliza-se banco de capacitor. O banco de capacitor fornece essa energia reativa para o sistema para ele estar em equilíbrio. E lá na frente, onde está seu medidor de energia, ele só contabiliza lá se você não conseguir resolver aqui dentro da sua instalação. E aí, a Energisa, como é a obrigação dela, ela te cobra por isso. E assim, é algo tranquilo de você entender na prática. Um bom profissional na prática consegue resolver teu problema. Para as pessoas, para o produtor rural, para o cliente final, é difícil de ver essa cobrança e resolver. Mas um especialista da área técnica resolve. Por exemplo, você sabia que você colocar energia solar ali na sua instalação não resolve energia reativa? Não sabia. Então, mas eu fiquei com uma dúvida. Como é que a energia reativa gera um prejuízo? Gera um prejuízo financeiro, exatamente. Como porque é que funciona esse prejuízo financeiro? ela entra como se fosse uma penalidade. Porque você... Imagine um copo de chopp. Eu tenho uma faixa de espuma de 0,92 que eu te falei. Eu posso te entregar o copo de chopp só com espuma? Não. Você vai gostar, Paulo? Você que você quer sem colarinho. Imagina eu te entregando um copo só espuma. É isso. É a mesma coisa a questão da rede. Eu estou gerando distúrbio para a rede. Da parte técnica, muita energia reativa na rede faz com que a tensão da rede ela varie. Então, prejudique outros consumidores. Entendi. Então, essa penalidade, se tem muita energia reativa na rede, a Energisa tem que corrigir na tua rede. Ela tem que instalar, por exemplo, o banco de capacitor na rede dela para inibir. Mas ela não pode ficar corrigindo um problema que é causado por você, como unidade consumidora. Esse problema é seu, você que tem que causar. Então, ela cobra, mas ela cobra no sentido de cobrar para que você resolva. Né? E não que ela tô pagando e tá tudo certo. Isso também é outra dúvida que tem. Eu tô pagando, vou ficar pagando e tudo bem. Não, está errado. O que diz a resolução é que você é cobrado uma penalidade, mas você é notificado para você resolver. Então você precisa resolver o problema. Você está causando um prejuízo para terceiros, no caso, a Energisa. A energia reativa, então, sendo leigo aqui, contratei, por exemplo, sei lá, 30 mil volts lá. É watts, né? É quilowatts, mas tudo bem. Né? 30 mil quilowatts.
consumi 28. Então sobrou, vamos dizer, 2.000 de energia reativa. Seria isso ou Não, não. A energia reativa ela não tem nada a ver com o contrato da Energisa. Ela tem a ver com os teus equipamentos. Vamos pegar uma aplicação. Eu não tô consumindo, comprei energia, não tô consumindo, Vamos pegar uma então. aplicação simples para ficar mais didático, pra vocês entenderem. Imagine que você tem, voltando ao pago, uma fábrica de ração pequena, médio porte. Você tem um transformador de 112,5 kVA, um transformador para tocar. Aí lá, para moer, para fazer a mistura lá, tu tem 2 motores de 50 CV. Um exemplo didático. Não necessariamente usa os 2 motores ao mesmo tempo, etc. Então, vamos supor que você está usando um motor de 50 CV. Vamos converter para quilowatts, um para facilitar. Então, está usando 50 quilowatts. Esse motor não está transformando energia elétrica, energia mecânica, para fazer a mistura ali? Então, da onde que ele está pegando essa energia reativa? Do transformador que está te fornecendo. Sim, exato. Entendeu? Então, eu preciso desses 50 kW, exemplo didático. Vamos supor que... um pouquinho para conversão. Exato. Vamos supor que ele está a 10% e ele está perdendo. Didático, tá? É um pouquinho mais. Vamos dar um exemplo didático. 10% ele está perdendo. Então, 10 kW ele está pegando da rede. Então, para eu não pegar da rede, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar alguma coisa que pega desse objeto. No caso, é o banco de capacitor. Por exemplo, então se eu pegar um banco de capacitor, ele vai pegar esses 10 kW do banco, não é quilowatts, é kVAr, mas você vai pegar esse percentual da transformação do banco de capacitor, e não pegar da rede. Senão você vai ter um prejuízo, né? Porque você está comprando 100, então, tá recebendo só 90. Então, para te entender, a Energisa está te entregando os 50. Tu tem 100, mas você vai pagar pelo que tu está utilizando. Tu está utilizando 50 para ligar o teu motor ali. Sim. Só que para o motor funcionar, para ele rodar os 50, 10% nesse exemplo didático, você está gastando para transformar. Você não está transformando energia elétrica em mecânica? Então, agora eu entendi. Então, da onde que eu vou pegar essa... Pode pegar da rede? Se for ser até 8%, você pode pegar. Você não está pegando 10%? Entendi. Até 8 você pode pegar da rede. Você está pegando 10. Ou 20. Entendeu? Entendi. Então, da onde você vai pegar essa diferença? Se você não tem um banco de capacitor. Se você tem um banco de capacitor, você tem uma fonte que te fornece isso ali. Tem que ter uma fonte para te dar para fornecer essa energia para você. Entendi. Aí essa fonte vai fornecer isso para você. De forma, tô falando de forma didática e simples. Cara, o pessoal da área técnica vai falar, não é bem assim na técnica. Sim, enfim. É um exemplo didático, né? Entendeu? É para dois bestas entender aqui, gente. Na questão técnica, tem mais coisa que acontece. Tem influência de harmônica. Mas, enfim, não é o objetivo aqui. Não é o objetivo aqui trazer todos esses detalhamentos. E sim explicar que, por exemplo, nesse exemplo didático é isso. Então, e assim, e outra, a grande questão é que não é que você tem que resolver. Isso que eu chamo a atenção. Minha intenção é te passar uma consciência energética de você ler lá na conta uma linha chamada energia reativa, multa, R$10.000. E você saber como que você vai resolver isso. Obviamente você tem que chamar um especialista. Você já viu os caras gastar quanto de energia reativa assim? Cara, o maior que eu já vi foi R$200.000 de multa. No mês? No mês, exatamente. E essa multa é uma penalização ou é só cobrança daquilo que ele está usando da rede? É uma penalização dada a utilização da rede. Uma cobrança de penalidade dada a utilização da rede. Esses 200 mil não se referem apenas ao gasto que ele teve da rede. Não. É multa mesmo. Lembra que eu te expliquei que tem 5, 6 linhas? Sim. É uma daquelas linhas de cobrança. Imagine... Isso não vai chegar na conta de alguém de casa, né? Não. É dele lá. Imagine quando você vai no restaurante, você tem uma comanda. Você pediu isso, o Paulo pediu chopp, não sei o quê. É mais uma linha de cobrança para chegar ao valor total. Entendeu? Então,
Na comanda você não sabe ler exatamente o que você pediu para saber se o garçom lançou correto E ou muita não. gente tá pagando isso aí sem nem perceber. Sem É nem isso. perceber, exatamente. Então são duas coisas, a demanda, energia reativa, são coisas que acontecem, no agronegócio acontece com maior frequência, dado ao porte da instalação. Uhum. Então, olha como as duas coisas são situações e que não é que não estou defendendo energia, eu estou sendo justo e claro sobre o assunto. Depende da tua instalação para isso. Se você tem uma instalação já dimensionada para isso, isso não acontece. Eu não venho defender a Energisa aqui, não, que eu não gosto de Energisa. Todo mês é uma fatura lá em casa. Aí é Diogo, desafio, né? os clientes que te procuram, porque a gente sabe quando se trata de áreas rurais, por exemplo, uma sede de fazenda, a instalação foi feita muitos anos atrás, às vezes não foi feita de uma forma correta, né? Porque é tudo dimensionado. Aí, por exemplo, o cara tem lá uma sede dessas e ele quer fazer um pivô de irrigação. Ele te contrata, você faz toda a consultoria de saber como tá a instalação para poder fazer o... Primeiro, você resolve vamos dizer assim, a sede para depois fazer um pivô ou construir uma algodoeira? Como que funciona Perfeito, isso? muitas vezes é em paralelo. Eu comentei na questão do BO, que é o que acaba sendo o trend topics lá nosso lá de demanda de serviço. Mas, assim, na prática, nós trabalhamos muito com infraestrutura, que é essa questão, né? A gente até tem lá um jargão que a gente fala, comprei o pivô e agora, né? Comprei O que você pivô faz? e agora? Comprei o pivô e agora? O que eu faço? Porque para o pivô funcionar, você precisa de 3 coisas. Você sabe quais são? Água? Água, né? Energia? E não é água. Não é água? É que a água é uma coisa óbvia. Aham. Primeiro é a ortoga, energia e liberação de recursos, que é financiamento ou capital próprio. Uhum. E nós trabalhamos diretamente num desses 3 pilares, que é a questão de liberação de energia. Muitas vezes você tem ortoga, começa pelo ortoga, né? Então todo um trabalho da galera da agronomia, que eu não vou me entrar, que eles fazem a liberação hoje A junto outorga é ao... para arrumar água. Ortoga é a autorização de utilização do rio, da onde está vindo a água sim. ali, para fazer a captação. Então, por exemplo, vou pegar, tem Primavera do Leste, Rio das Mortes, vou fazer uma captação do Rio das Mortes, um exemplo. Tu que é de Primavera, conhece o Rio das Mortes. Sim, demais. Já pulei muita ponte lá. Então, você vai fazer uma captação do Rio das Mortes. Então, isso é ortoga. É a autorização legal e ambiental que você pode fazer isso sem ser um crime ambiental. Entendi. Né? Segunda questão, é feito um projeto e tal, né? Como vai ser esse pivô, quantos hectares vão ser irrigados, qual é a disposição deles, etc. E aí tem o nosso lado de levar infraestrutura energética para a alimentação desses pivôs. Desde lá, a gente chama de casa de bombas, que é onde está a captação, se ele tem um reservatório no meio do caminho, se a energia para o pivô movimentar, entendeu? Então, a necessidade energética de um pivô de irrigação é extremamente elevada. E o ponto principal é que são locais remotos que se leva energia. Locais onde a infraestrutura da rede básica ainda é precária. E a Energisa precisa cada vez mais fazer investimentos nisso para te levar uma energia de qualidade. Então, nosso trabalho principal de consultoria e assessoria que a gente brinca, comprei o pivô e agora, veja o produtor fazer o investimento de cara de comprar o pivô. Sim, quando ele está em fase de negociação, essa mesma fase de negociação com o fornecedor do equipamento de pivô, nós entrarmos em negociação com a Energisa, no sentido de, olha, para a fase total eu preciso de tantos quilowatts de energia. Não, eu vou entrar apenas com 30% nesse ano e conforme for aumentando a necessidade, eu vou seguindo. Tem situações, por exemplo, em que não consegue utilizar nada. E a gente faz todo um trabalho de assessoria e consultoria para viabilizar a utilização. Pra você ter uma ideia, existem propriedades rurais no Brasil que não tem energia e utiliza diesel para alimentar o pivô. Você imagina a utilização de geradores diesel para alimentar o pivô.
E existe, por exemplo, no caso, o cara comprar um pivô e não poder usar porque não foi feito esse trabalho de consultoria? Infelizmente existe. 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 O cara, na hora de vender o pivô, ele não É. vai nem falar nada, né? Não, eu não vou Infelizmente atrapalhar essa existe. venda. Infelizmente tem, não falando nome, mas tem Então, empresas de irrigação que não se preocupam nisso. Nós somos felizes de ter parceria com uma das principais fabricantes aqui, fornecedores de pivô no Brasil, e que tem essa consciência. E a gente está sempre em parceria para assessorar, orientar os produtores rurais a fazer esse trabalho. Essa necessidade de fazer a consulta. A Energisa também quer isso. E A Energisa utiliza essa informação. Olha que coisa importante. A Energisa utiliza essa informação que você precisa de energia para ela fazer o planejamento energético do ano. Então, se você não pedir energia para ela nunca vai fazer um investimento na sua região. Quanto maior a necessidade parece óbvio, mas não é a realidade. Quanto mais pedidos de necessidade energética em determinadas regiões, maior a probabilidade da Energisa fazer investimentos de infraestrutura rede básica na tua região e, por sua vez, liberar energia para você sem maiores investimentos. Quando eu digo de maiores investimentos, eu estou falando assim, você vai gastar, vamos supor, tu vai investir 10 milhões em pivô. Para você ter a rede de energia, para você ter energia, tem que gastar 30 milhões. Nossa! Pois é, isso é falta de rede básica. Estou falando um caso extremo, tá? Entendeu? Então, não tem rede básica. Então, você não consegue viabilizar o teu pivô. Ninguém vai fazer isso. Entendeu? Então, nesse exemplo tal, aí você não vai conseguir. Aí, por exemplo, mas eu consigo liberar 40% disso. Aí, então você faz todo um trabalho de entendimento técnico junto à Energisa para apresentação. Por isso que é importante, a gente brinca como comprei o pivô e agora, que é uma provocação para ter essa consciência e fazer essa consulta antes de você seguir adiante com seus investimentos. Uma coisa, por exemplo, que acontece no mundo agro é um produtor rural pede, às vezes, uma necessidade energética dele e existe uma necessidade de investimento grande na Energisa, porque a infraestrutura é ruim. Às vezes esse valor é alto, 3, 4, 5 milhões. Os vizinhos ficam sabendo e eles não pedem. Olha isso, aí ninguém pede. E se eu te falar, se todo mundo pedisse, às vezes não dava quase nada para eles pagarem. Entendi. Tá vendo que coisa? Então, assim, eu pedi, imagine, nós 3 somos vizinhos. Cada um precisa de 1.000 quilowatts. Eu pedi para mim, 5 milhões. Aí eu fui num churrasco com você e falei, Felipe, cara, não consigo ligar meu pivô, 5 milhões. Você tava pensando em fazer. Aí você fala, nem vou pedir, vou abandonar o projeto. E se nós se unirmos, pedir cada um seus 1.000, a necessidade de 3.000 na Energisa, ela justifica o investimento dela fazer, e às vezes a participação que está dando 5 milhões para mim cai, por exemplo, para 500 mil para cada um para fazer o investimento. Então, 10% do valor. O caminho correto para quem está querendo fazer um investimento, seja de pivô, de algo doeira, é te procurar para dar início nesse projeto. Não necessariamente procurar, gente, que nós não vamos vender nós como o papa do assunto, mas sim procurar. Nós estamos ali, a Vogo está de porta aberta para isso, nós, o time comercial, para assessorar. Seria o caminho correto. Mas procurar um especialista, uma empresa de assessoria energética, que vá lá e faça esse trabalho de assessoria junto à Energisa e te apresente uma carta. Chama-se carta de disponibilidade. Olha, Felipe, na tua propriedade está liberado 1.000 kVA para fazer investimento de pivô. Tua contrapartida de investimento de 300 mil reais. Existe uma obra, a Energisa está pedindo 12 meses para executar. Então, você vai pagar esse valor, a diferença ela vai investir por causa da tua necessidade energética. Entretanto, o prazo regulado que a ANEEL estabelece, que a Energisa vai cumprir, são de 12 meses. Então, entenda, você pode comprar o pivô agora, só que você só vai poder ter energia daqui 12 meses. Então, vamos fazer esse planejamento para isso. E não esperar chegar o pivô, que demora, em média, 6 meses de fabricação, dependendo da situação, para chegar na hora lá e você não tem energia.
Então, esse entendimento, essa consciência, ela tem que ser antecipada. Aí o produtor tem que procurar uma empresa especializada nisso, como nós. Estamos de portas abertas para recebê-lo, para fazer esse entendimento de assessoria e consultoria junto à Energisa. Cara, a gente tava conversando ontem e você falou um negócio interessante. Aceita? Tem água aí, né? Eu vi você falando sobre o fato de, às vezes, um empresário do agro, né, um produtor, contratar um sistema de energia solar, contratar lá uma fazenda solar para ele e muitas vezes faz um investimento enorme e aquilo não resolve para ele. Por que que isso acontece? Me explica melhor essa situação para a galera também. Não resolve em sentido do quê? Que tem na conta de energia alta, isso? E tipo, diz que o cara, você estava falando, o cara fez um investimento lá muito alto, de 25 milhões, por exemplo, e um tempo depois já está tendo problema, já não está funcionando mais, atendendo ele. Tá, isso existe uma série de fatores, né? Mas vamos lá. Primeira coisa que acontece é assim, às vezes a usina solar ela não é dimensionada para o teu real consumo. Vou dar um exemplo residencial, é mais fácil para você e de repente quem está assistindo entender. Imagine na tua casa, tu consome 1000 kW. Aprendeu, né? A unidade, 1000 kWh. Vou colocar energia solar para você. Pergunta, você vai continuar gastando os mesmos 1000 ou você vai gastar mais um pouco? Acho que os mesmos 1000, né? Você não vai ficar mais hora no ar-condicionado ligado. Entendi. Não vai tomar um banho de chuveiro, não vai usar só Chuveirinho quente. hidromassagem. Ligar o ar todo dia, né? Final de semana torando o dia inteiro o ar-condicionado, aí sim. Esse é o comportamento residencial. O comportamento empresarial do agro não é esse. O comportamento do agronegócio é um crescimento. Existe um fator de crescimento nas coisas. O produtor faz o agro é uma empresa, ele faz aquilo para crescer. Então, à medida que cresce, que se torna mais eficiente, ou que ele beneficia mais grãos ou irriga mais, ele utiliza mais energia. Então, a usina solar, você fazer apenas olhando o histórico da fatura de energia 12 meses para trás, você não tem um grande risco de não olhar teu crescimento exponencial ao longo do ano. Você vai crescer. E muitas vezes a gente já observou usinas que foram feitas como assim, como o máximo que a resolução permitia para não pagar imposto. Existe aí uma resolução, aí no caso não é da ANEEL, é a situação do governo, que até 1 mega instalado para o próprio consumidor, seja PF ou PJ, ele tem isenção de ICMS. Então, até 1 mega instalado. Tal. Em valores, em média, 160 mil kWh de produção. Então, com a produção de energia, em média, de 160 mil kWh mês, você tem uma isenção de ICMS. Mas, às vezes, a necessidade energética não é 160 mil, é 300 mil kWh mês. Entendeu? Entendi. Então, você vai fazer um investimento para isso e muitas vezes não vai te atender. Teve cliente nosso, lá da empresa, nossa empresa de consultoria, que na época que a gente fez o dimensionamento, uma usina solar de 2 mega atendia ele. 1,5 mega, mais ou menos. Hoje, se ele tivesse feito, hoje a necessidade energética dele é de 3 mega. Então, se ele tivesse feito, ele teria se arrependido, porque o recurso que ele aplicou, ele poderia ter utilizado o negócio. Ele não investiu, ele não tinha espaço para estudo, não ia crescer tudo isso. Talvez a infraestrutura da rede de Energisa não tivesse liberação suficiente para isso. Tal. Ele tem hoje uma negociação de mercado livre, ele tem um desconto de 35%, 40% por ser um contrato mais antigo. Então, você vê, ele tem 40%, vamos colocar em média 40% sem ter feito investimento. Só na parte contratual ali, né? A parte contratual. Isso porque compete? lá atrás, que é a questão, energia é um commodity. Lá atrás, ele enxergou um possível crescimento dele, fez um planejamento energético adequado
e entendeu que não era viável fazer um investimento de algo que poderia se tornar não suficientemente necessário para ele. Então, esse investimento iria atender naquele problema, naquele cenário. É como se fosse assim, ó, atende de 100% a 120% do teu negócio. Se o negócio crescer 300%, não te atende. E uma coisa que precisa ser dita é que a energia solar, a usina solar, ela não gera mais ao longo dos anos. Ao contrário, ela diminui a geração, ela tem uma perda. Uma perda, normal. Tem uma degradação, existe. Também não quero, novamente, estar em termos técnicos. Existe pessoal que é especialista nisso, mas existe uma degradação do modo, degradação do inversor que vai tendo ali. A garantia real é de, no final da vida útil, dos 25%, ela está te entregando aí de 85%. É isso que é a realidade. Mas e não que você, olha, esse ano gera 160 mil, ano que vem está gerando 180, a mesma usina, entendeu? Em tese, o sistema sofre um desgaste. E aí, às vezes, o cara faz um baita de um investimento lá e dali a um tempo já tá Exato, gargalando e tá tendo que gastar de novo. Exatamente. Aí não é suficiente. Aí ele acaba ficando refém porque existe outras necessidades de mercado. Entendeu? E aí, se ele, por exemplo, ele poderia, ao invés de ter feito o investimento na rede, ele poderia ter feito na propriedade, que o negócio dele que dá mais rentabilidade. Teria dado mais lucro, às vezes ele descapitalizou para fazer um investimento, cara, que grave isso. Daria mais rentabilidade, exatamente. Eu não estou dizendo que a energia solar não é bom, a gente adora energia solar, é nosso principal business, temos lá na empresa, nossa estrutura, mas a correta aplicação que deve ser necessária, deve ser pensada. E quando eu estou falando de grandes negócios, eu não estou falando de coisa residencial. Residencial é uma maravilha, eu recomendo para todo mundo que tiver a oportunidade de fazer. É libertador você poder gerar sua própria energia. Agora, na questão de grandes players, que é o caso do agronegócio, que a gente está aqui citando, precisa ser feito um diagnóstico energético com maior qualidade. E não algo muito corriqueiro. Olha, um conhecido nosso em comum, do ramo de alimentação aqui de Cuiabá, um restaurante, ele me mostrou a fatura de energia dele. Vou arredondar os números para ficar mais coerente. Ele gasta mais ou menos 25 mil kW mês. Vamos arredondar a tarifa para R$1. É 1,08 ali, mais ou menos. Né? R$1. Então dá 25 mil reais. Ele fez um investimento de uma usina solar que fornece para ele, em média, 10 mil kW. Então, ele consome 25 mil. Ele fez investimento numa usina solar que gera 10 mil kW. Na época que ele fez, possivelmente o consumo dele era menor. 10 mil para 25 mil, qual é o percentual que eu estou batendo, Felipe? Mais ou menos. 40%. Exato. E ele está ainda pagando essa diferença. E muita diferença. A diferença dele é alta. Aí num processo, numa conversa que nós estamos tendo aqui, a gente passou uma orientação para ele que ele poderia comprar essa diferença de uma fazenda solar. Deu mais ou menos uma conta que a gente apresentou para ele, uma economia de 2.800 mês, uma projeção de 34 mil por ano. Pega um cenário de 5 anos, isso aí dá quanto, Paulo? É bom demais. Entendeu? Então, vamos dizer assim, para ter medir o resultado do seu trabalho, é na conta de energia que faz essa análise. Nosso principal ponto é na conta de energia, exatamente. E na questão da infraestrutura, porque a gente trabalha nessa questão dessas liberações, né? Então, o cliente, para fazer esse investimento, ele tem que ter essa autorização de Energisa, que começa na carta de disponibilidade, depois no projeto aprovado e, consequentemente, no contrato assinado de fornecimento. Então, o cara te contratou, você a gente nós cuidamos do início ao fim. Desde quando ele começa, a gente vai lá em campo, isso é importante também. A gente vai lá em campo, a gente é pé no barro. Não é escritório, Google Earth e tal, é pé no barro mesmo. Se você ver alguns vídeos nas nossas redes sociais, você vai ver que a gente sempre está em campo, viajando. Achei que você andava de terno só. Não, você vai ver que a gente é pé no barro mesmo. Então a gente vai lá na propriedade,
e tal, e a gente faz o levantamento. Tem muita coisa que a gente consegue, às vezes, apresentar para a Energisa, porque a rede é muito dinâmica. Então, às vezes, na análise, as pessoas é feita por um analista, por um engenheiro qualificado que tem experiência. Mas, às vezes, a informação que ele tem no sistema dele, para ele liberar uma energia para você, não é a mesma que está em campo. Porque alguém mexeu na rede, um empreiteiro, um outro produtor mexeu na rede, e às vezes não foi atualizado no sistema. Então, muitas vezes, a gente indo lá em campo e fazendo esse diagnóstico em campo, a gente consegue propor soluções a gente chama de traçado. Traçado é o quê? O caminho da energia. Ou o famoso, Felipe, da onde eu estou puxando essa rede? Eu preciso de energia, da onde eu estou puxando essa rede? Às vezes, no sistema, a alternativa que é apresentada para o engenheiro eletricista que está lá na Energisa fazendo essa análise, às vezes a solução que ele entende ser mais viável, e em campo, às vezes tem uma solução mais perto. E aí, a gente apresentando a solução, ele reavalia, ele tem todo um software de análise, tem todo um processo de análise, ele reavalia e ele julga se a alternativa que a gente apresentou é coerente. Quando muitas vezes ele faz autorização e liberação e o produtor rural se beneficia de ter uma liberação de energia com menor investimento ou às vezes sem investimento para fazer uma viabilização de um pivô, um silo e uma godoeira, por exemplo. Aqui nessa parte contratual, por exemplo, o produtor de algodão, tem uma godoeira lá na fazenda dele. Ela vai funcionar do período ali da colheita de algodão, né, até todo o beneficiamento do algodão. Aí tem aquele período que eles ficam na revisão da algodoeira, né, onde é consumido, consequentemente, menos energia. Por exemplo, o cara vai lá, ele compra, vamos dizer, meu consumo, um exemplo, né, a algodoeira funcionando consome 1.000 por mês. Aquele período, 1.000 quilowatts por mês. No período que ela não está funcionando, vamos dizer que ela consome 200. O cara consegue fazer um contrato, por exemplo, naquele período de funcionamento da algodoeira, ele vai consumir mais energia e os outros 6 meses, onde vai estar em revisão, ele faz um contrato para consumo menor. Consegue e deve fazer isso. É o que a gente chama de escalonamento de demanda. Uma das regras do escalonamento de demanda é você atingir, ao longo de 12 meses, 3 vezes o valor que você estabeleceu. Então, por exemplo, se eu contratar 1.000 o ano inteiro e por algum motivo eu usei menos, usei 800 ou menos, uma máquina de defeito, alguma coisa, ou às vezes o cálculo que o engenheiro ou alguém fez está maior do que na prática, porque assim, é importante falar assim que esse cálculo, às vezes ele é empírico. O que é empírico? Com base na experiência que eu tenho, com base na informação técnica, eu vou dar isso. Mas às vezes na instalação e tal. Por isso que também a concessionária entende isso. E como está escrito na ANEEL, existe um período de ajuste. Ou o famoso nosso meio período de teste. Então eu ligo a unidade, eu tenho 3 meses para me fazer uma adequação. Para ver se o valor que eu contratei, se ele está coerente, se está muito alto, se está muito baixo, etc. Mas vamos supor que naquele momento parecia que estava ok, demorou, passou os 3 meses, o cliente ainda não tinha terminado o investimento, não tinha feito toda essa instalação, e depois ele aumentou. Uma das regras, no caso do agronegócio, que ele tem que cumprir é de atingir 3 meses do valor estabelecido ao longo do ano. Então, por exemplo, no exemplo que você deu 200. Então, ele pode contratar nos meses de baixa 200 e 1.000 nos meses de alta. Se ele colocar só 1.000 e usar 800, a Energisa vai cobrar essa diferença, vai pegar os 3 menores meses entre o que você usou e o que você contratou e te cobrar. Exemplo, você usou 200, contratou 1.000 o ano inteiro. O que ela vai fazer? 1.000 menos 200 dá? 800. Não são 3 meses? Vezes 3. Vezes a tarifa, que é mais ou menos R$36. Por isso que às vezes, do nada, o cara leva um susto, vem uma linha daquela, 150 mil de multa. Mais o consumo do mês, mais tudo que não. E o pior disso tudo, sabe o que é? Você sabe o que é o pior disso tudo? Que quando que vai vir essa multa? Essa é a grande pergunta. Você sabe quando vai vir essa multa? Sempre quando acontece o aniversário do contrato.
Por exemplo, meu aniversário é amanhã. Amanhã eu sei que vai acontecer alguma coisa. Meu aniversário é amanhã. Então, todo contrato tem uma data que foi celebrado e ele é automaticamente renovado. Então, acontece uma renovação automática todo mês. Então, essa informação, o produtor tem que saber. É uma informação relativamente fácil de você conseguir na Energisa. Então, a Energisa, isso é tudo eu estou falando, é sistema, tá? Ele pega a fatura daquele mês e olha 12 meses para trás. Às vezes acontece desse diagnóstico da Energisa acontecer no mês fora de safra. Aconteceu lá em maio, por exemplo. No caso, o cara do armazém não está trabalhando. Entendeu? Enfim, mais ou menos. Não está rodando ali, sei lá, exemplo. Vamos supor, né? Entendeu? Não está rodando. E aí? Aí vem a conta e fala, cara, mas eu não usei energia. Por que vem 150 mil de multa esse mês? Porque não é daquele mês, é relativo aos outros 12. Então, uma das regras é você cumprir 3 vezes o que você estabeleceu em contrato. Então, por isso que é importante. Se você vai usar, se você tem um entendimento que você vai usar 200, os meses você coloca 200. Os meses maiores você coloca o 1.000, que é o que você utiliza. Então, você tem a energia necessária para te rodar a tua operação sem o sofrimento de penalidades. E nesse caso desse produtor aí, que não fez esse planejamento, não contratou vocês, chegou a energia lá, 150 pau de multa. Tem alguma resolução para isso? Como que vocês depois que a conduzem? multa é cobrada, é só preparação pro próximo ano. Então, nesse caso aí, depois não que é tem o fazer. cobrado, a Energisa ela faz uma bastante perícia para apresentar esses valores, né? Entendeu? Então, você tem que cuidar ao longo do ano. Ao longo do ano, tu pode cuidar, entender, ver, ajustar, né? Para isso, você pode ajustar isso. Para ajustar, você faz uma solicitação, a Energisa tem um portal para fazer essa solicitação, chama Portal de Grandes Clientes. Você protocola nesse portal e 30 dias, aí existe uma equipe direcionada lá dentro de que envia-te o contrato. Aí você assina, no mês subsequente está valendo o contrato de energia. Entendi. Então, essa análise, esse entendimento tem que ser feito ao longo do ano. Geralmente, os produtores que já estão mais habituados, eles fazem uma preparação da safra. Então, no começo da safra, ele vai e faz um diagnóstico mais ou menos como ele vai ser. O pessoal do pivô, eles recebem dados, relatórios, eles têm uma noção se vai chover, se não vai, se vai precisar ligar ou não. E aí tem um montante que tem um histórico também, que é uma informação extremamente relevante da utilização. E além disso, ele vai ajustando ao longo do ano, entendeu? A algodoeira também acontece muito isso. Por algum motivo, o benefício tem que se estender, entendeu? Eu previ que o benefício ia terminar em novembro. Não, eu vou até dezembro, entendeu? Então, hoje, eu acredito, no estado tem algodeiras ainda trabalhando, entendeu? O benefício não se estende, não finalizou. Entendi. Acontece, entendeu? E, por exemplo, o trabalho de vocês... Ele tem a propriedade rural, tá passando lá na frente dele, na beira da rodovia, né? Geralmente passa a rede de energia. O trabalho de vocês é do transformador para a fazenda. Exato, exatamente. E nas instalações internas. Então, por exemplo, eu quero... Diogo, tô com a minha sede aqui, cara, eu preciso mudar a instalação aqui. Como que é isso? Ou vai fazer uma sede nova, vocês vão lá e fazem o dimensionamento de... Exato. Diogo, eu tenho uma sede aqui com tantas casas, que eu vou ter um pivô... Vocês fazem esse mesmo. projeto? Todo o trabalho de assessoria, consultoria e desenvolvimento de projeto é conosco. Nosso core business é esse. O que a gente não opera é com a construção. Não temos DNA de construção. A gente tem parceiros, né? São os empreiteiros de energia ao longo do estado inteiro. E a gente acaba indicando esses parceiros, principalmente os mais próximos da localidade. Por questão até de manutenção. A gente preza muito pelo que a gente ser bem atendido. Então, a gente opta sempre por dar um pessoal que tem uma infraestrutura mais próxima ali, que tem condições de atender, né? Sempre o pessoal que tem condições de atender de acordo com a necessidade de investimento. Para que daí isso viabilize, né? E o cliente saia satisfeito, né? Com a tua instalação. Vocês atendem o estado inteiro de Mato Grosso? Hoje a gente atende o estado inteiro e outros estados também. Mas o nosso core business é o estado inteiro de Mato Grosso. A gente roda as principais rodovias aí que você conhece. 163, 070, e assim vai, entendeu? Exatamente. E, cara, como que
você ingressou nesse universo? Conta um pouquinho sobre você agora, para a gente saber como é que você adquiriu todo esse conhecimento aí sobre energia. Bom, eu tenho uma formação em engenharia elétrica e física. Você é formado em física? Formado em física também. Caramba, cara. Caraca, Mandar um alô aí pros amigos meus lá da física, lá na UFMT. É mesmo? Manda um alô, galera lá. O cara formou em Formado em física na física. FMT. Pega Formado em ele. física lá na FMT. Engenharia e Sou física. formado em engenharia elétrica e física, exato. Engenharia elétrica onde? Eu fiz engenharia elétrica na Unic e física na FMT, é isso, Universidade de Cuiabá. Isso Mano, o mesmo. curso de física deve ser tenso, né, irmão? É um curso difícil, bem difícil. Eu fiz licenciatura também. Eu ministrei aula de física e matemática por um tempo É mesmo? na minha carreira, sim. Que legal. Aí depois Você é da eu. onde? Sou daqui de Cuiabá mesmo. Cuiabano? Daqui de Cuiabá, com muito orgulho terra aqui em Mato Grossense. Legal, cara, bacana. Pois é, então eu fiz física aqui na UFMT e engenharia. Bom, mas falando em engenharia, né, propriamente falando, ao longo da minha carreira eu ingressei com estágio, já era Energisa. Tava mudando, né? O pessoal fala CEMAT, que é Centrais Elétricas do Mato Grossense. Eu entrei no estágio na Energisa. E aí, lá no estágio da Energisa, eu tive a oportunidade de passar por diversos setores, né? E conhecer todo o sistema, etc. Quando me formei, eu recebi uma proposta para me trabalhar como engenheiro lá dentro da Energisa. E assim fiquei. Ao longo, contando o tempo meu de estágio, mais o tempo meu entre prestador de serviço e engenheiro contratado da própria Energisa, foram 5 anos. Em 2018, eu me desliguei da Energisa, eu saí. E a princípio eu não saí, foi uma decisão minha, pessoal, mas a princípio eu não saí para abrir uma empresa, assessoria, nada. Mas o que chamou a atenção foi, eu sempre busquei tentar dar um bom atendimento. E o meu último cargo, era um cargo lá na área de projetos, e eu era o encarregado do setor de projetos que validava esses projetos elétricos. Esses projetos produtores são feitos por um engenheiro e são analisados por outros lá. Para ter aprovação da Exato, Energisa. exatamente. E eu era meio criterioso, sabe? Não aceitava qualquer coisa. Então eu aprovava alguns projetos aí, né? Tem um pessoal que já reclamou de mim no passado. Não tem um carinho por você. Né? Hoje sim, né? No mercado, mas no passado já fazia umas listas de ressalvas, sabe? Entendeu? Entendi. E aí, bom, mas era a minha característica, mas eu sempre busquei atender muito bem as pessoas e explicar a necessidade da cobrança, fazer uma interpretação literal da norma e tal. E depois que eu saí, muitas dessas pessoas me procuraram para auxiliar. Você saiu da Energisa? Eu tô com uma dificuldade num projeto, você tem uma facilidade, me ajuda a resolver? Aí eu fui construindo esse negócio. Por isso que começou como uma consultoria. A gente começou como uma empresa de consultoria. No começo era só eu, aí depois tive um estagiário, etc. E basicamente a gente pegava os players, principalmente players de fora, que tinham grandes negócios aqui, e ele precisava de uma assessoria de documentação. Então a gente brincava que era como se fosse o despachante do Detran, sabe? Era o despachante eu precisava, Energisa. precisa resolver esses documentos no Detran. Então era como se fosse o despachante. Porque você já estava desse outro lado, né? Exato. E a gente tinha o conhecimento dos processos, do entendimento e tal. Né? Então a gente fazia revisão. Então a gente trabalhou muito tempo só com revisão de projetos de assessoria. E aí, com o passar do tempo, a gente foi tendo oportunidade de mercado. O mercado falou, olha, já que você está revisando, por que você não começa a fazer? E a gente foi crescendo e foi fazendo essa construção. E a gente foi efetivando gente, formando gente, né? A mão de obra no estado, ela, em todos os segmentos, né? Ela precisa de fazer. E tem, hoje, os melhores engenheiros que trabalham lá na empresa, eles começaram como estagiários. Então, o cara começou... por exemplo, tem um profissional lá que está na empresa, que é hoje um especialista em energia, e eu conheci ele num curso que eu ministrei. Então, ministrei um curso, aí gostou, aí teve uma oportunidade de estágio, foi trabalhando, hoje ele é um dos principais especialistas lá de energia, entendeu? Então, assim, e aí foi sendo uma formação. E a gente foi construindo essa relação de mercado, construindo esse processo, né? E em função disso, a gente se tornou o que se tornou. Esse ano a gente fez 6 anos de história nesse segmento. Que legal, cara. Quantos? 6 anos? 6 anos de história. Que bacana.
Já fez projetos bem grandes, então. Nós tivemos alguns aí, mas a gente acredita que a gente tem potencial para expandir mais, entendeu? Qual o maior projeto que vocês já fizeram? É que assim, é difícil de falar de maior projeto, mas, por exemplo, se fala muito em energia solar, né? A gente já fez de usina térmica, por exemplo, de biomassa, entendeu? Também. Exato. Mas para zona rural? Indústria mesmo, indústria para exportar energia. A gente já fez projetos de assessoria de hidrelétrica de pequeno porte, que a gente chama de CGH, centrais geradores hidrelétricos. São projetos que você tem um desafio particular, entendeu? Disso. E você atua em todas essas... Tudo na situação de energia, tudo que sim. envolver energia. Exato, é a nossa especialidade. Você já tomou muito choque ou não? Não. Quebrar o gelo. Graças a Deus, não. Porque a gente ficava sempre trabalhando na questão de assessoria e tal. Se fosse tomar um choque, né? Nesse Quando eu fiz eletrotécnica, a primeira coisa que tinha era aula de segurança do trabalho, né? Mostrar os acidentes ali, já metade da turma já vazava embora. Ai, que massa. Mas uma coisa que a gente sempre defendeu, que sempre foi a nossa visão, foi de quebrar paradigmas. A gente via alguns outros trabalhos que eram feitos por outros profissionais que sempre buscavam de fazer assim, só o simples possível. A gente sempre teve um carinho de entender de fazer o mais detalhado possível para que em campo fosse executado. Exatamente igual ao projeto. Então a gente pensava numa solução. A gente nunca teve uma situação assim, quanto mais projeto eu fizer, melhor. Imagine a situação. Sou uma empresa de projeto. Então, quanto mais projeto eu fizer, mais eu lucro, né? Não, na verdade, nosso estigma sempre foi fazer projetos com a maior qualidade possível e automaticamente isso fazer a gente ter um know-how para pegar grandes projetos. Foi por isso que a gente teve a oportunidade de assessorar grandes projetos no estado. Entendeu? E esse mercado de energia, principalmente a energia solar para residencial, que está bem alta, né? Está bem, como a gente fala, zoado esse mercado também, né? Porque a gente vê muito falar de golpe disso aí, cara. Olha, o mercado mudou, assim. Muita gente que reclama, etc. Mas assim, eu posso trazer algumas informações importantes para vocês sobre o mercado. Primeiro ponto, hoje o setor é regulamentado. Isso é uma questão que precisa ser apresentada. O que quer dizer regulamentado? Você sabe desde quando começou a situação da energia solar no Brasil? Não. Desde 2012. Existia uma resolução da ANEEL desde 2012, chamada 482. Todo mundo que tinha antes energia solar, ou era off-grid. O que é off-grid? Você não jogar na rede. O famoso lá no Pantanal, onde não tem rede de nada, sabe? Eu tô lá... Você produz e usa a sua própria energia. Não, você não tem energia. Imagina que você tá numa situação, você não tem energia. Lá no Pantanal mesmo, lá no Pantanal fora. Você não tem energia e você precisa de energia hoje para viver. Né? Então, isso é uma energia solar off-grid. Então, a energia solar carrega uma bateria. Então, de noite, a sua energia vem dessa bateria. Entendeu? Isso chamava off-grid. Em 2012, com a resolução da 482, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, permitiu as pessoas a terem sua própria energia e usar a rede como uma bateria. Né? Uma coisa comum do pessoal do meio é a nossa bateria é a rede. O que você gera, o que você não usa, você joga na rede, você pega de volta. Entendeu? É isso. Só que, por questão de desenvolvimento do mercado, em 2015, mudou-se a resolução 687, e teve uma transformação disso. Ela apresentou outros modelos de negócio, como o caso da fazenda solar, por exemplo. E aí permitiu-se outros investimentos. Então o mercado se desenvolveu a partir daí. Então muita gente conhece mais 2015 do que 2012, entendeu? E aí começou. E aí foi tendo um crescimento a respeito disso, né? Em 2021, aconteceu uma coisa que buscava-se muito tempo, porque assim, até então a gente baseava todo o segmento em decreto e portaria. O que acontece com decreto e portaria? Ele pode ser facilmente derrubado, cancelado, entendeu? Hoje você pode, amanhã não. E aí, o que você faz com toda uma cadeia produtiva a respeito? Hoje tem uma lei que chancela isso, que é a Lei 14.300. Entretanto, uma lei tem que agradar gregos e troianos, certo?
Certo. Então, essa lei tem uma taxação a respeito disso. Então, é previsto uma... O que é essa taxação? Nada mais, nada menos que é uma cobrança mais justa do uso da rede. Esse é o discurso, entendeu? Então, assim, entretanto, para o consumidor residencial, aquele que gera sua própria energia e consome lá, ele praticamente não é impactado. Os impactos são em grandes investimentos. E foi por causa disso que foi feita essa necessidade da lei de ter feito essa cobrança. Então, você fazer uma fazenda solar de 5 megas, você exportar energia na rede, no entendimento do setor, da concessionária e da ANEEL, não era justa a cobrança da forma que era estabelecida. E por isso foi feita uma mudança. Eu tenho minha opinião particular a respeito disso, mas Qual é de a sua umas opinião variações... particular? Eu entendo que pesou um pouco, entendeu? Essa situação. Eu entendo que pesou um pouco. Eu poderia ser aprimorado. Mas já foi um trunfo, já foi um grande começo. Entendeu? Já poderia ser aprimorada, porque isso gerou uma situação de corrida do ouro, running gold, em que na virada de chave, um monte de gente saiu correndo atrás de projeto e viabilizou um monte de projeto que não necessariamente construiu, e isso inibiu, por questão da infraestrutura mesmo, que outras pessoas que de fato eram interessadas em construir não tivessem a mesma oportunidade. Hoje não é fácil você conseguir uma homologação de uma usina de grande porte no estado. Residencial é tranquilo, mas grande porte, de 1 mega, 2 mega, 3 mega, não se pode mais 5 mega também, a resolução alterou isso. Então não é fácil você conseguir. E aí a própria lei causou no mercado uma coisa que nos olhos da lei não é tão correta, que é a venda de projeto. Entendeu? Então, assim, toda essa situação, toda essa cadeia, ela poderia ter sido feita diferente, aí no meu ponto de vista, tá? Se tivesse alguns ajustes fossem calibrados melhor. Entendeu? Então, esse que é o entendimento a respeito. Entendi. Então, hoje, por mais que tenha essa... Aliás, essa regulamentação, ela já está melhorando um pouco o setor, né? Porque A regulamentação... eu já escutei falar bastante de golpe já. A galera vende placa e não entrega o projeto. A regulamentação estabeleceu algumas diretrizes e tirou um pouco aquela situação, trouxe profissionalismo para o setor. E tirou um pouco aquela situação do oba-oba, etc, entendeu? De, qualquer um pode fazer e tal. Infelizmente, né, existe o golpe do Pix, golpe do WhatsApp, golpe do Instagram. Na energia solar não seria diferente, entendeu? De ter o golpe também. Mas a grande situação é assim, essas mudanças, esses impactos, muitas empresas vivem de grandes investimentos. Na infraestrutura dela, como tem empresa que tem uma infraestrutura grande, e no modelo de negócio dela, não faz muito sentido atender só o consumidor residencial. Modelo de negócio, entendeu? Porque o custo operacional dela é alto. Se ela pega o custo operacional alto com um ticket médio baixo, tem que fazer o quê? Muita venda, concorda? Muita venda trazem algumas outras coisas que não é falada. Por exemplo, não é falado de garantia, não é falado de manutenção, não é falado de limpeza de placa. Tudo isso, em geral, rege um contrato bem estabelecido entre o consumidor e uma empresa de energia solar. Então, se a empresa atende um nicho residencial, ela tem que adequar a sua infraestrutura para atendimento desse nicho. E essa diferença desses atendimentos fez que algumas empresas desistissem do negócio. E não essa questão do próprio mercado, né? Ter profissionais não qualificados operando no segmento, entendeu? Então, as empresas às vezes se estabeleciam em patamares maiores e que isso não acontece. Só que essa situação que a lei trouxe, mais outras situações da infraestrutura, que a infraestrutura de fato está inchada, não permitiu a viabilidade de novos grandes investimentos. Você tem investimentos de porte menores hoje. Mas portes maiores hoje é um pouco mais difícil de você conseguir, dada a situação da rede. E aí o mercado tem se mudado.
Mas é um mercado ainda que, olhando para nível global, energia renovável é algo que está em alta e vai continuar estando por muito tempo, entendeu? Cara, rapidamente, pra gente falar aí sobre qual você acha que vai ser o futuro da energia para os próximos anos, tanto para automóveis, para residencial, para indústrias. O que você me fala, por exemplo, sobre o petróleo e sobre o futuro da energia? Te devolvo a mesma pergunta. O que você acha do carro elétrico? Sendo honesto, você, Paulo. Silencioso. Hã? Carro silencioso, que carrega na tomada de casa, E que você? não suja o meio ambiente. E você? Cara, eu não tenho, nunca tive, não sei, mano. Você já Sinceramente, dirigiu um? Já teve a oportunidade de dirigir um? Já andei só, já andei. Esse dia atrás eu peguei um Uber, o cara tava com uma Song Pro da BYD. BYD, Top, tá. mano, achei linda. Você já fez um test drive na Não. BYD ou na GWM? Não. Que são players, não fazendo propaganda, mas são players que comercializam carros 100% elétricos. Sim, não, nunca dirigi. Não? Você sabia que o jeito de dirigir é um pouco diferente no carro a combustão, né? É? É um pouco diferente de dirigir um carro a combustão. Por quê? Porque a primeira coisa que você, quando você acelera, você imprime aceleração instantânea. Uhum. Então ele vem com a força tudo. Então por isso que carros elétricos, em geral, tem 0 a 100 bem baixo. É rápido, né? Bem baixo, entendeu? Tem um carro, por exemplo, da BYD Seal, tem um amigo meu que tem, e ele vai de 0 a 100 em 3,8 segundos. Caraca, mano. Cara. Assim, que carro tem essa velocidade? Um Lamborghini, um Ferrari, por aí, né? Carro Então, preparado. esportivo. instantâneo. É instantâneo, exatamente. Você pisou, ele entrega. Exatamente. Mas qual que é o desafio hoje do carro elétrico, de quem tem um carro elétrico? Bateria. Autonomia. Autonomia não é mais tanto, sabia? Mas, por exemplo, o problema É que quando- não sabe por autonomia, quê? né? É o carregamento, né? O tempo de O carregamento. carregamento. Porque quando você fala em autonomia, qual a distância eu consigo percorrer com uma carga de bateria? Tem veículos que falam que rodam 500 km. Então o desafio deixou de ser antes de 100 e tal para isso. Hoje a questão é infraestrutura ao longo, né, das regiões. Uhum. Se você ter E o tempo para carregar, né? e o Porque, tempo beleza, eu andei, e o tempo para carregar. eu viajei daqui a Sinop, chega lá, eu vou levar quantas horas para carregar o carro de Exato. novo, entendeu? Se você tiver um carregador ultra rápido, então de 30 minutos você consegue fazer o carregamento. 30 minutos, mano. Exato. Só que assim, se você pensar, quanto tempo demora para encher seu tanque do carro? 10 minutinhos ali. 60 Não. segundos. Não, 10 minutos não, pô. Não, o tá. cara vai abastecer, vai pagar. e tal. Não. 10 minutos ali abastecendo. Não, mas vamos pensar que o cara já tá com a maquininha na mão abastecendo. Sim, rapidão. 2 minutos. Exato. Se for um caminhonete maior, uns 5. Mas Agora enfim, o Dodge Ram, se for uma RAM, 5. Mas se não, tá. Mas olha só. Imagina, a gente tá no dia a dia. Então você imagina você parar 30 minutos. Porque olha só, você tem que parar, você para, desce, verifica se o carregador tá disponível, porque, né, não tem tanto carregador e tal. Você coloca no teu carro e aí você tem que aguardar por 20, 30 minutos. E tem que ser um carregador rápido. Um carregador rápido nesse tempo, senão vai demorar de 4, 6 horas ou mais um pouquinho. É que a gente considera, o carro tem por exemplo, você não vai pegar seu celular e vai carregar, em geral, né? Em geral, zerar a bateria e vai carregar. Você carrega com 10, 15, 20%, né? Você tá com a bateria. Geralmente é assim, comportamento, né? E aí você vai lá e carrega para você ter uma carga maior. Então, e quando a gente fala de 0 para 100, entendeu? A questão é assim, o carro elétrico, dependendo de uma bateria, a minha opinião particular, eu entendo que não vai vigorar por muito tempo. Entendeu? Opinião particular. Agora, o carro elétrico eu entendo que é o futuro. O carro elétrico, a bateria. Exato. Porque assim, o carro elétrico, eu tô falando de um motor elétrico tracionando o carro. Perfeito? O motor não é a bateria, né? Exato. A bateria é o combustível. É o combustível. Exatamente. Entendi. Então, assim, o carro elétrico, na minha opinião particular, é o futuro do mercado ali. Agora, o carro elétrico movido a uma bateria de lítio, por exemplo, na minha opinião, eu entendo que ela não vai vigorar. Entendeu?
Aí existem outras situações de mercado. Eu acredito muito no carro a hidrogênio. Que é o hidrogênio... Hoje tem um movimento forte do hidrogênio verde. O que é o hidrogênio verde? Primeiro, é uma situação do hidrogênio. O que é o hidrogênio? Sabe o que é o hidrogênio? Paulo sabe, Paulo é cientista. É uma partícula da água, né? É um dos elementos da tabela periódica que compõe a água. O Paulo é cientista. É, né? Tá, beleza. Como se obtém o hidrogênio? Uma das formas, né, de obter o hidrogênio. Extraindo da água. Extraindo da água. A molécula de água, H2O, Isso. existe um processo chamado de eletrólise, né? Isso. Eletrólise é a quebra da água usando o quê? Energia elétrica. Entendeu? Usando energia elétrica para isso. E aí o H2, né, é um gás, né? Em geral é um gás, né? E em sua forma natural. Aí tem questão de sob pressões e tal, enfim, mas ele é um gás, certo? E aí o que acontece? Existe hoje, né, já rodando, em testes, etc., veículos movidos a hidrogênio em que o combustível é o hidrogênio. E aí ele faz o quê? Ele pega o hidrogênio e faz a queima do hidrogênio dentro de uma câmara ali de combustão controlada. E essa queima, né, nesse processo ali, produz energia elétrica. Vai com uma conversão, como se fosse um gerador movido a hidrogênio, né? Certo? Faz uma conversão que alimenta um motor elétrico. Entendeu? Existe hoje, você pode pesquisar no YouTube aí. Toyota... da mesma forma que a queima do combustível que a gente usa hoje também move o motor. Isso, transformando em energia mecânica. Exatamente. Exatamente. Só que no caso, vai transformar em energia elétrica e vai tracionar os motores elétricos ali do veículo. Se você pesquisar no YouTube, coloca lá Toyota Mirai, você vai ver alguns Toyota Mirai. Isso, no YouTube. Você vai no YouTube, coloca Toyota Mirai, você vai ver umas pessoas utilizando lá na Califórnia, nos Estados Unidos, esse veículo, entendeu? E ele são motores elétricos que tracionam ele, entendeu? Então, assim, tem então, toda os caras uma... vão extrair o hidrogênio da água, é um gás. Isso. E aí esse gás vai ser alimentado, vai ter um posto, né, de combustão. O gás lá, enche o tanque de gás. É que não necessariamente vai ser em gás. Tem uma situação que, dependendo da pressão, pode estar em forma líquida, mas enfim. Entendi. E você sabe mais ou menos a quantidade que precisa para... Não. Porque diz que precisa bem pouco, né? Não, sim. Você fala da questão da utilização. O que eu sei te falar, que é onde mais minha área, é que o desafio do hidrogênio hoje é que ele necessita de muita energia. É mais ou menos 6 kW para 1 kg de hidrogênio. Entendeu? Então, ele precisa de muita energia para fazer a conversão. Então, por isso, hoje, as operações elas são caras e não são tão viáveis assim. Mas e no Brasil, aqueles caras que fizeram carro movido a água, moto movida a água, quem já viu o vídeo aí? Carro hidrogênio, né? Sim. Os caras falam movido a água porque o motorzinho ali extrai o hidrogênio, né, da água e faz a combustão e o carro anda, a moto anda. Você sabia que esse cara daqui, no Mato Grosso? Eu ouvi falar isso, cara. O professor Amiden, lá da física. Foi seu professor? Não, mas eu conheci ele pessoalmente. Ele tinha muita coisa legal. O maluco daqui inventou um carro. Uma coisa que chamava muita atenção, e eu acho que talvez ache até no YouTube, ele tinha um experimento que era o fogo que fala. Fogo que fala. Vocês que são da área de som, de acústica, imagine o fogo que fala. Ele existe um elemento da matéria plasma, fazia o fogo sair som. Caramba. Pois é. E ele inventou isso na década de 70 e tal, foi pioneiro, mas, assim, de maneira geral, a informação que eu tenho que, dada a questão do lobby do petróleo, né, isso não evoluiu. E aí, hoje, né, a questão de mercado, a consciência socioambiental são outras, isso está mudando. Por isso que eu te falo, a hora que eu falei, consciência energética muda você. Se você tem a consciência energética, se você tem o entendimento, hoje isso pode te fazer valer de dezenas de milhares de reais.
Aqui a gente falou sobre confiança, credibilidade. Você está com a empresa há 6 anos no mercado, aí onde a especialidade é o agro, né? E a gente sabe Exato. que para construir essa confiança do produtor rural é difícil, porque ele está acostumado a passar nego lá na porteira dele e vender milagre para lavoura. Então, eles têm uma certa resistência, né? Quando fala em compra de qualquer coisa. Ele Exato. procura saber detalhes. E, cara, eu vejo você falando aqui muito termo técnico, né? Quando se envolve na elétrica, muita coisa que às vezes o cara não tem conhecimento do que você está falando para ele, né? E essa proximidade que você tem de ir lá no campo, de estar convivendo com o cara ali, isso é um diferencial em adquirir essa confiança, em ter essa credibilidade com o Com cara? certeza, né? Assim, o pessoal né, os produtores rurais, a gente brinca, às vezes que o mercado tem, a gente brinca internamente que fala que tem as empresas da colheita feliz. Você Exatamente. sabe, Felipe, o que é a empresa da colheita feliz? Não sei. Hã? Sabe o que é a empresa da colheita feliz? É a empresa que vai lá, vende tudo e colhe e tchau. Não volta mais, você não acha mais o cara nunca. Então, Entendi. geralmente são empresas de fora do Mato Grosso, muitas vezes. Não tô dizendo que empresas fora do Mato Grosso fazem um trabalho, pelo amor de Deus. Tô dizendo que algumas soluções que acontecem, o pessoal vai lá, vende, e depois, quando o produtor precisa de um suporte, de uma assessoria, ele não tem nenhum número para quem ligar. Sabe? Ele não acha ninguém. O vendedor, porque assim, o vendedor já mudou, porque o vendedor era um cara que tinha uma carteira de vendas, Aí que já ele era um trocou. representante, já mudou. O cara que era gerente saiu e por aí vai, entendeu? Então, assim, aí de fato tem isso. Então, nossa questão de nós irmos para campo, apresentando uma solução e tal, sim, é diferencial. Mas eu ainda, particularmente, acredito que esse ainda nem é o nosso maior diferencial. O nosso maior diferencial que eu julgo é o atendimento que a gente promove não ser focado em uma pessoa. Nós estamos aqui há quanto tempo aqui falando? Ah, já tá 1h30, mais ou menos. Pois é, com certeza ligaram para mim. Mas se alguém tem problema, você acha que o problema dele foi resolvido? Algo doeira lá do cara parada. Exato. Então, a gente tem uma cultura interna de atender sempre bem o cliente. Então, o pessoal cliente nosso tem os telefones, e-mails e contatos do pessoal dos departamentos. Pessoal do comercial, pessoal do financeiro, pessoal da engenharia. Então, assim, eu atualmente como diretor da empresa não resolvo todos os problemas, entendeu? Então, eu acho que isso que acaba fazendo que a gente tenha uma prosperidade maior. A gente sabe Que se você já está conectado com a gente, nós temos internamente assessorias e processos que você consegue se comunicar mais fácil. E aí, a partir dessa comunicação, problemas que parecem serem catastróficos, eles são resolvidos rapidamente, dentro das possibilidades, é claro. Porque quando se fala do agro, né, cara, 1 hora de uma algodoeira parada impacta. Exato. E aí é isso que a gente acaba sempre apresentando, né? Muitas vezes o produtor conta, às vezes com assessoria de um outro profissional, que o foco, o business dele não é esse. A gente pega muito isso. O business dele, muitas vezes, é construção de rede. Perfeito. Construiu. Construção de rede. E aí ele faz isso como uma situação de conexão. Eu vou fazer Por exemplo, nós não falamos de contrato de energia. Eu vou ajustar teu contrato, Felipe, tal, mas aí depois você constrói o negócio comigo. Só que aí, assim, se o cara não faz só isso, se o profissional não faz só isso, ele vai fazer aquilo ali de forma mais simples possível, entendeu? Ele não tá no dia a dia acompanhando esses problemas. Eu nem chamo de problema mais, eu chamo de desafio e oportunidade. Esses desafios e oportunidades que ele tem com a Energisa e tem com o mercado, entendeu? Então, quando você tem uma solução que só faz isso, em geral, é melhor apresentada. É igual, por exemplo, né? Eu falei para vocês que a gente não constrói rede, mas o ticket médio para construção de rede é alto. Não, a partir de agora, eu vou construir rede, vou subcontratar para uma empreiteira que não tem estrutura e fazer. Na prática, essa administração desse contrato, ela vai sair prejudicada, porque não é meu core business. Internamente, eu não tenho processos de assessoria tracionado para isso. Então, no meio do caminho, vai perder informação, vai perder comunicação.
entendeu? Entendi. Então, É o tal do abraçar o mundo, né? exato. Em todas as palavras é isso, né? Entendeu? Então, em geral, a gente acaba sempre focando naquilo que é nosso DNA, aquilo que é nosso core business, para fazer isso de forma com a maior maestria possível. É isso aí, mano. Eu quero te agradecer. Você quer contribuir com mais alguma coisa? Não, eu agradeço a oportunidade aí, né, de conhecer vocês. E gostaria de também comentar que esses assuntos que vocês comentaram são dúvidas do dia a dia. E a gente observa que acaba sendo comum, né, o pessoal do agronegócio, essa nova geração do agronegócio, obter lugar para ter essa informação, né? Exatamente. Por exemplo, Paulo, você é de Campo Novo, você já trabalhou com agro, né? Uhum. Quando você queria saber dessas informações, era fácil, você conseguia essas informações de energia, etc. Né? E você que é de Primavera, Felipe, já... Não, pra nós, Totalmente. cara. Às vezes até conseguir informação, vamos dizer assim, né? Conseguir informação, mas ter a clareza ali de interpretar o que está escrito, né? Que eu vejo que você tem uma grande preocupação em passar isso pro cara, ele entender realmente o que está sendo cobrado, como que funciona. E, cara, é uma dificuldade, né? Transmitir isso, porque termos técnicos, VAR, não sei o que, energia reativa, é muita coisa, né? E por causa disso, nós estamos com um novo projeto, que em breve nós vamos revelar detalhes, que vai ser um canal de comunicação onde os produtores, o pessoal do agronegócio e o público em geral vai conseguir ter acesso a essas informações. Estreitar essa Vamos relação estreitar esse para ser mais fácil. relacionamento e apresentar isso. Então vem pra novidade por aí. Tem novidade por aí agora em 2025. Olha Maravilha. só. Né? Começar o ano já. Com Que certeza. bacana, cara, que bacana. E é isso aí. Então, cara, a gente encerra aqui mais um episódio do Papo de Autoridade, que já se estendeu bastante, né? Já deu quanto tempo aí de pod? 1h30 falando de energia, hein, cara? Eu boiei aqui um tempão, mas tudo bem. A gente não tem conhecimento, mas que bom. Entrei com mais dúvida do que eu iniciei. Agora eu tenho um pouco mais de consciência de energia, consciência Isso aí. energética. Isso aí. E é isso aí. Vamos elevar o nível das próprias conversas agora, né? Quando a gente Exatamente. conversar com alguém, já vai saber um pouquinho mais sobre energia para falar. Se eu não souber, eu já sei quem procurar, né? Exatamente. E é isso aí, galera. Agora eu quero fazer um pitch para esse cara, porque a gente conversou com ele aqui na ARC bastante sobre quando ele chegou aqui falando sobre energia. A gente falou, cara, como assim, velho? Você vai fazer um podcast sobre energia? E aí a gente entendeu o quanto isso é importante para vários públicos, né? Para vários empresários do ramo do agro e também para indústrias. Então eu tenho certeza que é um papo que engrandece muito o debate aí e traz muita luz para diversos nichos, né? Então, agradeço aí a tua presença, Diogo, agradeço a tua participação. Já vai ser um parceiro da ARC, a gente vai ter novidades aí em breve. E é isso aí. Podemos encerrar? Podemos encerrar. Perfeito. Obrigado mais uma vez e estou sempre à disposição. Valeu, galera. Valeu. Até mais. Tudo Valeu, de bom. galera. Abraço.